Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E hoje, dia 20 de outubro, é considerado o Dia Mundial da Osteoporose, uma doença que é conhecida pela população, mas nem todos sabem o que pode causar ou como se prevenir. Por isso, hoje aqui na mesa de debates, você vai acompanhar uma conversa sobre esse problema e suas formas de tratamento. O Dr. João César Novaes está aqui conosco, ortopedista. Obrigado novamente pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. E, para começar, o que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença metabólica e o perigo dela é que ela é silenciosa. Ela começa sem a pessoa perceber que tem essa patologia. Ela não tem sintomas de início, não apresenta nenhum sintomas. O portador de osteoporose não reclama de nada, não sente nada, sequer sabe que tem. Muitas vezes vai descobrir já no final da evolução, na consequência, às vezes, mais grave que a fratura. A osteoporose, eu particularmente, eu a apelidei de cupim. É igual o cupim que a gente tem numa madeira. Ele está lá, corroendo a madeira, o núcleo da madeira, a estrutura da madeira. A madeira por fora está bonitinha, quando você põe o dedo, ela está toda fragilizada. É uma doença que a falta de osso, ela se manifesta pela não calcificação, ausência de cálcio. O organismo passa a não absorver o cálcio e com isso a estrutura óssea vai fragilizando. A estrutura óssea, ela é basicamente formada por cálcio. A partir do momento que o nosso organismo não absorve este cálcio, o nosso organismo passa a retirar do osso para manter outras funções nobres, como o coração bater, o músculo, a gente falar. Todas as ações musculares consomem cálcio. O nosso organismo, ele vê os nossos ossos como se fosse uma reserva, uma mineradora que ele tem uma reserva de cálcio. E aí é que começa um problema sério. Ele não absorve cálcio para manter as suas necessidades básicas e começa a retirar do osso de forma que vai fragilizando o osso, chegando ao ponto de uma fratura. Então, essa doença, para mim, é uma das doenças gravíssimas, apesar da população não respeitá-la muito, porque ela não tem sintomas. E a gente está acostumado a tratar, a respeitar, a procurar atendimento quando sente dor. Se não tem dor, eu me considero bem. E aí começam as grandes consequências. É uma doença que atinge uma população muito grande, uma doença que no Brasil hoje, pela Organização Mundial de Saúde, está em torno de 10 milhões de portadores no Brasil. E que eu acho que nós temos que pegar esse dia 20, que é o Dia Mundial de Combate à Osteoporose, e torná-lo um dia muito maior. Eu acho que o Ministério da Saúde tem que assumir de uma maneira mais agressiva esse combate, que é um tratamento tranquilo, fácil, de baixo custo até, porque vai evitar, no final, uma mortalidade que é tão grande como o câncer de mama, pela estatística, pelo acometimento da população. E agora, qual é o maior grupo de risco assim dessa doença? Ela tem uma predileção, uma preferência bem destacada com as mulheres pós-menopáusicas. A mulher, no período da menopausa e pós-menopausa, são as mais acometidas. A incidência na mulher é muito maior do que a incidência no homem. No homem é de 6:1. Na mulher é de 5:2. Então você vê que é um acometimento muito maior na mulher. Ela tem preferencialmente uma tendência a se instalar em mulheres pós-menopáusicas, de baixo peso, é bom até destacar, interessante. É um momento que as pessoas que são obesas levam um pouquinho de vantagem, que tem menor risco de ter osteoporose, mas nem por isso tem que ficar com sobrepeso, não. Cor, pele clara, as mulheres claras são mais expostas a terem. As mulheres que já vêm de uma família que tem histórico são mais expostas. A alimentação tem a ver? A alimentação, Steca, hoje também tem a ver até por um histórico que eu gostaria de abordar. Eu acho que o grande problema do crescimento da osteoporose no Brasil e no mundo é justamente a mudança do comportamento da sociedade. Nós estávamos falando de jovens aqui há pouco. Os hábitos alimentares mudaram muito. Nós tínhamos, quando jovens, nós brincávamos de futebol, de pelada, soltar pipa, correr, nos expor ao sol, ter uma atividade física.
E tínhamos um consumo de leite. O leite era um alimento que fazia parte, muito mais intenso. Se vocês observarem, é muito mais frequente o jovem tomar bebidas gasosas, refrigerantes, do que leite. E que faz perder cálcio. Então, eu acho que aí começa o primeiro combate interessante, a alimentação. Um dos tratamentos básicos que você tem que fomentar, orientar seus pacientes, é com relação à alimentação, é o consumo de cálcio, como eu falei. Nós temos que ofertar ao nosso organismo uma quantidade de cálcio para que ele possa utilizar no nosso dia a dia. Caso contrário, ele vai utilizar a reserva que ele tem. E para isso já começa na infância. Nós temos que habituar os nossos jovens a fazer uma dieta saudável, fazer o consumo de leite. Eu estou batendo no leite porque é um alimento Leite e mais seus rico. derivados, né? Sim, mas o Que mais isso, rico é o leite. É o leite. Quando eu falo leite, porque ele in natura torna-se mais barato e tem uma concentração. Aí você consome mais. E aí você vai comer o queijo? Tem, iogurte tem, todos os derivados. Mas você não consegue comer uma quantidade muito grande desses alimentos pelo preço e pelo próprio hábito alimentar. Doutor João Novaes, também tem muita propaganda sobre uns medicamentos, uns complementos que se vende aí de cálcio. Sim. Para fixação óssea e tal. Agora, se você tomar esse medicamento ou esse complemento e não tomar sol, diz que não tem efeito quase nenhum, é quase inócuo. Então vamos começar por outro caminho, Esther. Isso. O que a gente vê hoje, a população, uma grande parte, vai acompanhar a mídia nesses programas que vendem suplementos. Suplementos. Eu acho que antes da gente consumir o suplemento, que é dito como inofensivo, que na maioria das vezes não é, eu acho que nós tínhamos que procurar, primeiro, fazer um diagnóstico correto, perfeito. É o preventivo. É o preventivo. É aconselhável a todos, como no câncer de mama tem que fazer a mamografia, é indicativo para que se faça, principalmente as mulheres, que a frequência é maior. A partir do período da menopausa, que se dá em torno de 45, 50 anos, uma densitometria, que é um exame que mede em gramas por centímetro quadrado, gramas de cálcio por centímetro quadrado de osso, para se ter uma informação se aquela paciente tem carência de cálcio aos ossos ou não. Então as mulheres deveriam, a partir dessa faixa pós-menopáusica, fazer uma densitometria. Os homens, como não temos uma menopausa definida, a nossa andropausa, ela se dá num processo lento e gradativo, mas os homens, a partir de 60 a 65 anos, todos deveriam fazer sua densitometria. Para isso, sim, aí, o que deveria ser feito? Uma vez diagnosticado a osteopenia ou osteoporose, para esclarecimento a todos, esse exame dá 3 informações. O osso é normal, ou o osso tem osteopenia, que é uma perda de cálcio inicial, mas que não se tornou ainda risco, doença. E depois de uma determinada quantidade, que passa a ser chamado osteoporose, é quando o osso se torna mais poroso e mais exposto às complicações como as fraturas. Então, feito o diagnóstico, você tem 2 fases de tratamento. A osteopenia é quando o profissional que for atender esse paciente vai orientar o alimento correto, fazer o consumo ideal de verduras, leite, seus derivados, evitar excesso de café, evitar bebida alcoólica, conversar sobre o uso de medicamentos, se possível, quando faz uso indevido de corticoides, que também faz perder cálcio. Ou seja, uma sequência de orientações para fazer o início desse tratamento, para não chegar a ter a osteoporose. Uma vez diagnosticado a osteoporose, aí sim entra o que eles fazem a propaganda, que fortifica o osso, que é cálcio com vitamina D. Suplementos. Aí sim tem que ser feito um tratamento com suplemento de cálcio, com certeza. E aqui interessante, apesar de nós vivermos num país tropical, a maioria das mulheres, quando se faz o exame de sangue, elas são carentes de vitamina D. Porque apesar de nós termos esse sol muito exposto para nós estávamos falando aqui antes, nós vivemos muito num ambiente fechado. Nós não temos exposição ao sol como tínhamos. E o que faz o nosso organismo gerar a vitamina D é
O sol. O sol. Então, nós temos que fazer um tratamento baseado em cálcio com vitamina D, mas não adianta só o cálcio e vitamina D quando se tem osteoporose. Nós temos os fixadores de cálcio no osso, porque senão nós tomamos o cálcio, se não tiver o fixador, ele vai ser absorvido ou não. Se for absorvido através do intestino, ele cai na corrente sanguínea e pode ser eliminado através da urina, sem ir para a matriz óssea. Eu queria deixar uma pergunta, até, desculpe interromper, Nada, mas no próximo bloco, né? A mudança de hábito de uma pessoa diagnosticada com osteoporose, né? Qual deve ser? Vamos para o próximo bloco, portanto, depois do Dr. João Novaes vai responder essa pergunta e outras também sobre osteoporose. Voltamos já. Esse assunto aí. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, hoje conversando com o ortopedista Dr. João César Novaes sobre a osteoporose. Hoje é o Dia Mundial da Osteoporose. Vamos continuar esse assunto, mas antes um recado para você. Você já imaginou se o seu bairro fosse um time de futebol? O Diário Regional não só pensou, como criou canecas personalizadas com os escudos dos bairros de Juiz de Fora. É a promoção Bairros do Coração. Você junta 5 selos que vêm todos os dias nas páginas do Diário e com mais 10 reais você pode trocar pela sua caneca, como uma dessas aqui que você pode ver hoje aqui na mesa. Essa minha, por exemplo, do bairro Granbury. São 20 bairros de todas as regiões da cidade para você escolher. Mostre que seu bairro tem a maior torcida e faça parte do time. Bom, doutor João Novaes, o professor Erickson fez uma pergunta sobre a questão da mudança nos hábitos, né, da pessoa que é diagnosticada com osteoporose. É fundamental. Faz parte do tratamento, Erickson. O tratamento é baseado na oferta de cálcio, na oferta de vitamina D, na medicação de fixação, mas só isso, se não mudar o hábito, também não tem resultado. É importante o famoso mexa-se. Exercício físico. Exercício físico. A gente tonificando o tônus muscular também protege o Sim, osso, a né? partir do momento que você está trabalhando na musculatura, você está fazendo atividade física. Sim. E você começa a se proteger. O tratamento, ele tem que ter atividade física com uma atividade que exerça alguma pressão sobre o osso. Ou a caminhada, ou quando jovem, alguma atividade tem que ter um pouco de impacto. Já o idoso, que já é portador de osteoporose, o indicado é a caminhada ou a hidroginástica, porque não tem impacto. Agora é importante a gente orientar o idoso, que é portador de osteoporose, a ter uma atividade física com assistência. Por quê? O que nós temos que proteger esse idoso? O idoso que não tem atividade física, ele tem umas articulações mais rígidas, com pouca mobilidade. Ele tem pouco equilíbrio, ele tem pouca força muscular. Então ele está muito mais exposto a torções e quedas. E queda para o osteoporótico é uma agressão que leva, às vezes, o que a gente está tentando prevenir, que são as fraturas. Então, tem que ter essa orientação, Erickson, a mudança, a orientação, a exposição ao sol, a caminhada, a alimentação, como eu falei, não só consumir os alimentos ricos em cálcio, mas como evitar muito café, que elimina cálcio, bebidas gasosas em excesso, que elimina cálcio, e ter a atividade física. Sem esse conjunto, o sucesso do tratamento é pouco. Você tendo a preocupação de manter essas atividades, e não são coisas tão intensas, que force tanto o idoso, não, é coisa dentro do limite de cada um, mas que se tenha que mexer. Os resultados são muito favoráveis, se previne muito as fraturas e se tem um bom resultado, inclusive com melhora dentro da que a gente faz o controle através da densitometria, a regressão da perda de massa. Você nota, documenta aquilo. Isso recupera, então? Recupera. Muito importante. É evidente que você não vai achar que vai pegar um idoso de 80 que não vai conseguir enquadrar dentro de todas as características. Agora, por isso que eu acho que é importante, nós estamos falando, um serviço público importante da TVE, é o seguinte: não deixe que a coisa comece. Prevenção. Faça a prevenção. Tudo é prevenção, né? Recupera, regride, você consegue dar qualidade óssea. Agora, tem que ter a preocupação na prevenção. Esse dia de hoje é oportuno que se chame a atenção. Mulheres, menopausa, vamos fazer uma densitometria. A densitometria vai ser avaliada. Se você não tiver nada, parabéns, você vai ter que fazer outras vezes de 3, 4 anos depois.
Se você tiver uma osteopenia, dependendo do grau, aí sim já começa a fazer a prevenção. Se não fizer isso, não adianta. O Eric tocou sobre o suplemento. Não adianta ficar comprando suplemento tomando, porque se você não tiver um controle do exame de sangue, para ver se está sendo absorvido, se não está sendo absorvido. João, e o bloqueio? Tem hoje técnicas modernas, né, para cuidar dessa área de osteoporose, artrite, lesão no joelho, do bloqueio da dor. Que aí diz que enquanto isso a atividade muscular ela vai conseguindo regenerar, igual você falou ali, a parte de regeneração. Como é que você vê hoje o tratamento pelo bloqueio? Aquelas injeções que são dadas no joelho? As viscosidades. Aí nós já estamos entrando em outro tema, que até é importante você perguntar, porque há uma confusão do público, de modo geral, nas duas patologias, que é a osteoporose e a osteoartrose. O que a gente sabe, tem encontrado, é essa confusão. A osteoartrose é que dá um desgaste articular, ele degenera a cartilagem e forma as artroses. Chega um ponto de tanta dor que incapacita o paciente de ter uma atividade física, leva a atrofia muscular e, se não cuidar, que é um tratamento mais complexo, termina num tratamento cirúrgico, que são as próteses. Às vezes, substituição da articulação do joelho, articulação do quadril. Esse quadro tem você faz a infiltração articular com o suplemento ácido hialurônico e outras substâncias. Você tem tratamentos orais para tentar preservar, nutrir um pouco essa cartilagem para que a evolução seja mais lenta. Porque quando se instala uma osteoartrose, a preocupação maior é manter uma qualidade de vida ao paciente, manter uma mobilidade dessa articulação capaz de dar a ele uma qualidade de vida mínima e fazer com que se adie a necessidade da intervenção da prótese. A prótese hoje é um avanço cirúrgico muito grande no tratamento. Porém, todas as próteses de joelho, quadril, ela tem uma vida média. Então nunca se deve ser feito muito precocemente. Além do fator cirúrgico, né? Porque além do risco, evidentemente. Ele teve a raspagem do osso e acabou falecendo por embolia pulmonar. Não, e só qualquer ato cirúrgico, você vai fazer uma cirurgia dessa, você tem um período de ficar um pouco parado, acamado, aí vem um processo de embolia, complicações pós-operatórias, ou seja, nós temos que fazer com que esse paciente retarde ao máximo para poder fazer uma só, se tiver que fazer a implantação de uma prótese, e colocá-lo em atividade o mais precoce possível. Essa é a osteoartrite ou osteoartrose, que são confundidas muitas vezes com a osteoporose. A osteoporose ela é interessante, como eu falei no início. É comum, às vezes, o paciente procurar com uma dor na coluna, dependendo da idade, da evolução. Quando você vai fazer o exame, ele já tem várias fraturas nas vértebras. Fraturas essas que são assintomáticas, que se dão pelo enfraquecimento ósseo e que não traz inicialmente uma incompetência, uma incapacidade funcional desse paciente. Agora, quando se instala com mais avanço, é que vem as complicações. Ela não dói normalmente. Esse que é o grande problema, gente. A gente não tem que preocupar com a dor só. Doutor João, hoje a gente vê falar muito na área da nutrição a retirada do leite, por conta da lactose, etc. Eu sou especialista em autistas. E a gente tem visto com vários estudos que o leite tem sido prejudicial para autistas, como o glúten, etc. Então, eu estou falando aí da importância do leite e tudo. Aí eu fiquei agora bem confusa, porque os nutricionistas dizem que a gente não precisa tomar leite. Fala até que leite é bom para bezerro, né? Que é para bezerro, então não é para humano, ser humano. O que o senhor pode dizer para nós isso daí? Vamos por etapa. A primeira coisa que é importante deixar claro é que, com o avanço da tecnologia, nós hoje temos diagnóstico de alergia ao glúten, pacientes, lactose. Alergia à lactose, coisa que nós não tínhamos no passado.
que é muito importante para a vida e a qualidade de todos nós. Agora, o que não se pode é generalizar. Quantas pessoas que vocês conhecem que são alérgicas à lactose? Não é a maioria. Sim. E o glúten também. Quantos? Não é a maioria. E quantos que vocês viram, os familiares de vocês do passado, tomar leite a vida inteira? Eu acho que o erro é, às vezes, esmerar e generalizar a exceção. Eu acho que é importante respeitar quem é alérgico. Quem é alérgico não vai tomar. Você tem alimentos sem glúten, você tem leite sem lactose, então você vai respeitar isso. Quem tem colesterol alto, você não vai dar um leite integral, você dá um leite desnatado, que ele leva o cálcio, mas não leva a gordura. Ah, tá. Quer dizer, O desnatado mantém a... Mantém, porque o que me interessa O teor de cálcio é o teor do cálcio do leite. Então, cada caso tem que ser visto por isso. Você não pode simplesmente rejeitar o leite por essas exceções que existem. Não é... Nós defendemos o consumo de leite e derivados. A Organização Mundial de Saúde, de combate à osteoporose, defende o consumo de leite. Porque outra coisa interessante que a gente vê na nossa área da saúde, tem grupos que às vezes aprofundam no seu segmento e querem se proteger a tal ponto que interfere. Não toma leite. Mas não é bem assim. Doutor João, muito obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Aproveitar para agradecer também a presença da Sandra Vieira, que esteve aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço. Nossos debatedores, professor Erickson, professor Steck, muito obrigado também, claro, pela sua companhia. Mesa de debates volta amanhã, 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa de hoje às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou pelo YouTube, através do canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.